Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre validação e qualificação do ar. Para isso, nós temos uma legislação no Brasil, é a Lei 3.523. Ela nos dá os parâmetros e as medidas de como deve ser um ar de boa qualidade, tá bom? E o que a gente faz, então? O que a gente mede? Primeiro, para a gente ter uma boa qualidade do ar, a gente vai medir uma coisa muito básica que todo mundo quase tem em casa, que é a temperatura do ar e a umidade. Acho que todo mundo já foi viajar em alguma vez e viu aquele pingentinho que a gente põe às vezes na própria geladeira que tem lá medindo a temperatura do ar. Todos nós, para sair de casa, no carro, a gente olha como que está a temperatura para saber se vai colocar uma roupa de calor ou de frio. Para isso nós temos então uma medida, que é a temperatura. No Brasil, a gente tem vários climas dentro do mesmo país. Se a gente vai, por exemplo, para Manaus, é muito úmido. Quem está aqui no Sudeste tem uma umidade mais relativa. Quem mora na praia também é muito úmido. Mas quem mora no Centro-Oeste, por exemplo, em Brasília, é seco. Nessa época do ano aqui, às vezes a gente precisa até colocar umas gotinhas de soro, né? Para poder conseguir respirar. Então, essa umidade também tem que ser arrumada dentro dos ambientes internos. Então, nós já temos a temperatura e a umidade. Mas tem outra coisa que causa muita turbulência em ambiente fechado, que é a velocidade do vento. Quanto que esse vento ele pode ser prejudicial a nós? Já tentou ficar embaixo de um ventilador por muito tempo? Não consegue, né? Acaba ficando doente. Ou mesmo no ar refrigerado, o ar o tempo todo batendo? Porque existe limite, existe uma velocidade que nós, no nosso corpo, suportamos. Tudo isso está nessa legislação e na RE 09, que são os parâmetros de referência de qualidade do ar. Mas a gente tem outras coisas para medir. O que a gente mede? A quantidade de particulado no ar. A legislação trabalhista, ela pede para a gente fazer um PM10. O que é isso? É uma partícula por milhão no tamanho de 10 micrômetros, porque elas são inspiráveis e aí a gente acaba passando mal. Então, se tiver muito particulado no local, tem que se fazer um refinamento, uma filtragem desse ar, certo? E como é que a gente conta? Para isso, a gente tem vários contadores de partícula que medem essa partícula de 10, examezinhos, por exemplo, de uma bombinha, quase como esse microfone, que fica na lapela do funcionário por horas e ele vai contar quanto do poluente está chegando no nariz da pessoa. Existe uma outra forma que é contar o geral, quanto tem no ambiente total. Então nós já temos temperatura, umidade, particulado e a velocidade do ar. Mas aí nós temos também o cálculo microbiológico, que a gente faz como? A gente deixa algumas placas, né, e a gente conta a quantidade de culturas que existe dentro dessa placa. Às vezes a gente conta em quantidade ou em qualidade, o que é que tem dentro daquelas placas. Tudo isso ele é padronizado pela RE 09 e pela 3.523, que são legislações da Anvisa. Algumas do particulado trabalhista está na NR 15, né, que a gente tem também para a segurança do trabalho. E nós temos algumas legislações ambientais gerais, né, que aí a gente vai falar num outro momento. Mas para tudo isso tem como você qualificar. Nós temos testes de fumaça, que verifica a direção do vento. Nós temos vários outros testes e tudo isso é feito por profissionais e empresas que sabem fazer essa certificação, essa validação e essa qualificação. Quando você tem um equipamento dentro da sua empresa, ela tem que vir qualificada. O que é qualificar? É descrever
qual é o motor, qual é a vazão, qual é a quantidade, que tipo de filtro ela usa, qual é a direção, se ele é um unidirecional, ou seja, se a sua exaustão ou insuflamento ele vai numa única direção, ou se ele é turbulento, sai para vários lados, certo? Tudo isso vem qualificado no documento que a empresa que fornece equipamento para você vai te dar, que é um termo, um manual de garantia, onde explica como é que funciona aquele equipamento, velocidades de face, tudo isso vem qualificado nesse documento. Depois disso, nós temos que verificar se realmente está acontecendo aquilo. É quando a gente chama uma empresa ou a própria empresa quando vai instalar, munida de equipamentos rastreáveis, ou seja, que não dá para mentir, ele tem que fazer aquilo na hora ou com você para você verificar dentro dos padrões e vai validar para você e fazer então uma qualificação da operação, de como ele está operando. E segundo a nossa legislação, todo ano nós temos que refazer esse laudo de verificação se a operação realmente está funcionando, se o seu equipamento ele continua com as mesmas características, se você trocou os filtros adequadamente durante o ano e se está tudo funcionando perfeitamente. Esses são documentos essenciais para que você saiba que você tem uma ótima qualidade do ar, certo? Não esqueça, assim como a água, o ar é muito importante. Assim como a sua água tem que ser de boa qualidade, o ar que você respira tem que ser excelente. Quer saber mais? Siga a Milaré nas redes sociais.